A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, onde nós vamos estudar sobre mais um caráter de Deus. Deus é apresentado como um fiel amigo. E eu espero que Deus em Cristo fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, nota 10, e participe conosco, deixando aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus em nossa ministração. Olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores e pré-adolescentes também. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus, já alertando você que tem aqui no canal as nossas playlists. Olha, só você clicar aí no link na descrição, tem o Facilita EBD e já estou gravando também as lições do terceiro trimestre do CPAD em 2021. Já está disponível aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos tratar sobre esse tema, o amigo fiel, o fiel amigo, onde nós vamos entender sobre mais um caráter de Deus. Para iniciarmos bem a última aula desse trimestre, precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aí em João capítulo 15, versículo 9 ao 15. Faça essa leitura com os teus alunos, tá bom? E nós temos também o que a Bíblia diz, Salmos 33, 4. Lê esse texto com os teus alunos na EBD, vai te ajudar muito nessa ministração também. Quando nós estudamos a doutrina de Deus, entendemos que Deus é um Deus que se revela. A Bíblia fala que Deus é transcendente. O que é isso? É aquele que transcende todas as coisas. É aquele que é todo poderoso. Não é à toa que ele é conhecido como onipotente, como nós já estudamos. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente, conhece todas as coisas antes que essas coisas aconteçam. O nosso Deus se revela como transcendente. Foi ele que criou todas as coisas, deu existência a tudo a partir da sua vontade. Ele é o Senhor e fiel. Mas a Bíblia também me traz o entendimento que Deus se revela como imanente. Pega essa palavra aí. A ideia de imanência é relacionamento, tá? É um Deus que se relaciona. Ao mesmo tempo que tem todo o poder na palma da sua mão, pelo seu desejo e pelo seu querer, ele se relaciona com você. Ele deseja que os seus filhos, você em Cristo, se relacione com ele em amor. Deus nos criou com livre-arbítrio, para que você tenha esse desejo de ter um relacionamento com ele, para que você tenha o desejo de buscar a sua presença. Ele lhe deu a oportunidade de ter esse entendimento. A lição de hoje procura demonstrar exatamente esse Deus que se relaciona como amigo fiel, fiel amigo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. E isso aqui pode te ajudar muito na tua ministração. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus se relaciona. Quando nós entendemos que Deus se relaciona, quando você olha para a Bíblia, você conhece então, desde Gênesis ao Apocalipse, um Deus que se revela em relacionamentos. A lição traz para a gente, por exemplo, alguns exemplos em que Deus se relacionou com as pessoas. O primeiro exemplo que é apresentado aqui na lição é o exemplo de Adão. A Bíblia faz questão de dizer que ao entardecer no Éden, Deus ia todas as vezes para conversar com Adão, com o primeiro casal, em um relacionamento, como está escrito em Gênesis 1, versículo 28 ao 30, Gênesis capítulo 2, versículo 8, 15 e 18, e Gênesis capítulo 3, versículo 8. Isso revela para a gente que desde a criação, Deus já tinha esse desejo, Deus já demonstrava esse querer, a sua vontade em se relacionar com o ser humano, com você, com a sua criação.
Outro exemplo que a lição traz para a gente é o exemplo do próprio Abraão. Abraão é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Você também pode se tornar um amigo de Deus. E como nós nos tornamos amigos de Deus? Orando. Essa aqui é a dica básica. Abraão se tornou amigo de Deus pela fé. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, ele ouviu a Deus. E como você ouve a Deus? Orando. E obedeceu a Deus também nesse relacionamento. E teve um relacionamento com Deus como um verdadeiro amigo. E aqui nós precisamos ter esse entendimento que Deus se revela de forma clara. Não é um Deus distante, que está em seu trono da glória, lá longe, e não quer um relacionamento com você. Esse é um pensamento equivocado sobre o relacionamento que nós temos com Deus. Deus está bem perto de você. Ele deseja que você tenha um relacionamento com Ele, cresça em sua presença, se torne amigo dEle. É interessante isso aqui, porque Deus está contigo caminhando, Deus está contigo no teu quarto, Deus está presente com você quando você enfrenta uma aflição. Deus está contigo em todo momento. E a gente só precisa reconhecer que precisamos dEle. Às vezes nós falamos, oramos, mas não paramos para ouvir. Deus é o nosso amigo e como amigo Ele fala. E aí vem a pergunta, você está preparado para ouvir a Deus? Falar contigo, trabalhar em você, ministrar em teu coração. João 14,6 diz que Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Então, através de Jesus, nós somos religados em Deus nesse relacionamento. Deus planejou a salvação para que você, então, tivesse um relacionamento com Ele como amigo fiel. Guarde isso aqui e apresente para os teus alunos em sala de aula. Agora vamos para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Como ter, então, um relacionamento com Deus? A lição procura demonstrar para a gente alguns passos para você ter um relacionamento com esse Deus que se revela. O primeiro passo é a fé. É necessário ter fé para que você creia que Deus existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Faça essa leitura com os teus alunos. Nós exercitamos a nossa fé no nosso dia a dia. Hebreus 11, 1 também traz esse versículo aqui. Você precisa acreditar que Deus existe da mesma maneira que você acredita que os seus pais existem, que os seus amigos existem. Deus também se revela assim, Ele está presente, Ele é fiel e Ele existe. E você precisa acreditar que Ele está com você. E ter fé é uma segurança fundamental que nos traz essa ideia de crer nele, da mesma maneira que nós acreditamos em nossos amigos íntimos. Deus também quer ser teu amigo íntimo. Da mesma maneira que nós conhecemos os nossos colegas na escola, Deus também quer ser conhecido por você. Precisamos ter um relacionamento com Ele através da fé. Segundo passo que você precisa entender para ter um relacionamento com Deus é o passo de ter um relacionamento através de Cristo. João 14,6. Ele é o único caminho para você ter um relacionamento seguro com Deus. Então, através de Jesus, você tem esse relacionamento com Deus. Procure ter esse relacionamento com Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, da tua alma, da tua história. Quando você entende que Jesus é o caminho para te ajudar a ter esse relacionamento com Deus como um amigo íntimo, você percebe que Jesus também é o teu amigo. Jesus é aquele que conduz você, fortalece você. Fale sobre isso para os teus alunos. Vamos avançar agora para o último ponto desse trimestre, que é o terceiro, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Práticas que fortalecem o nosso relacionamento com Deus. Existem algumas práticas que fortalecem, então, o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa olhar isso nesse terceiro ponto. A primeira prática é o estudo da palavra. Quando você se relaciona com Deus pela palavra, você obedece a Deus, entende a palavra e crê em Jesus. 1 Timóteo 3,16 diz que a palavra é inspirada. A palavra te guia. Salmo 119, versículo 9, traz uma pergunta bem interessante. Como o jovem purificará o seu caminho? Ele purificará o seu caminho observando a palavra de Deus. Olha o versículo 10 para você perceber isso. Lá no versículo 11 ele diz o seguinte:
Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra é um relacionamento, é um viés que te ajuda a ter esse relacionamento com Deus. Você ouve a Deus pela palavra. O segundo viés para você ter aqui o entendimento de um relacionamento com Deus é através da oração. A oração é fundamental para aquele que quer se relacionar com Deus. Eu costumo dizer que a oração, ela não falha. É melhor do que o Wi-Fi que você tem na tua casa, do que a tua conexão da internet. Você pode orar em qualquer lugar que Deus te ouve. Jonas orou no ventre de um peixe e Deus ouviu a oração dele. Nós podemos orar e Deus, ele trabalha em nós. Então, a oração é um viés para você ter um relacionamento. Outra coisa que você precisa entender para ter esse relacionamento com Deus, que é necessário para o teu crescimento em Jesus, é o compromisso com os princípios cristãos. Então, se você tiver um compromisso com os princípios cristãos, você vai ter esse relacionamento com Deus. Que princípios são esses? A tua adoração a Deus, tanto na igreja como também na escola, no teu trabalho, onde você estiver. Andar na verdade e não na mentira. Honrando ao Senhor em tudo. Ter uma vida de santidade e zelar por sua vida. Servir a Deus, amando o Senhor, porque Deus te ama em Jesus. E o relacionamento que Deus tem pra gente é fiel, perfeito e verdadeiro. Gente, eu espero ter contribuído contigo durante todo esse trimestre, sabe? Que Deus em Cristo ajude você, te use na palavra. Tira uma foto aí, marca a gente no Instagram. Se eu te ajudei, comenta aí, tá bom? E eu já te aguardo por aqui no nosso terceiro trimestre. Já tem aula gravada para você. Muito obrigado por ter estado conosco nesse segundo trimestre de 2021. Que Deus em Cristo edifique você e sua família e te use na palavra. Eu te aguardo por aqui na nossa primeira lição do terceiro trimestre, que já está prontinha aqui no canal, tá? É só você entrar no canal e encontrar as nossas playlists. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, até o terceiro trimestre, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.